Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. O texto que nós vamos estudar aqui hoje vai ser justamente o texto do Evangelho, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Então, a gente, lendo esse texto, a gente consegue perceber que Jesus começa com uma frase, com uma expressão. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então, como introdução, eu compartilho com vocês a mesma dúvida. O que afinal ele diz ser verdade nesse texto? Isso eu quero dizer que eu compartilho com vocês o mesmo pensamento, que é um texto um pouco mais difícil da gente entender, da gente estudar, porque tem muita coisa aqui nesse evangelho. Mas quando Jesus usa essa expressão, que do grego é amen, amen, que foi traduzido para o português como eu afirmo a vocês que isto é verdade, ele não está iniciando um discurso, mas ele está dando continuidade a algo que ele havia falado antes, a um discurso que ele havia iniciado antes. Então, na verdade, isso aqui é uma continuação de algo que veio anteriormente. E, na verdade, um pouco da minha frustração aqui é que esses textos que nós estudamos nos últimos domingos, nas semanas anteriores, como o relato da cura do cego de nascença, e da sua confissão de fé no final do texto, e o relato da ressurreição de Lázaro também, são textos muito mais fáceis da gente estudar e falar sobre eles. E eles são como mamão com açúcar, né? Aquela coisa bem fácil da gente estudar, né? E entender. E aqui no capítulo 10, justamente, temos essa parábola. Essa parábola que, na verdade, eu estou em dúvida se eu devo chamar de Jesus é o bom pastor ou Jesus é a boa porta, porque ali ele fala as duas coisas, né? Mas, enfim, a gente vê o que a gente consegue trazer dessa exposição aqui hoje. E o que também me deixou muito aliviado, na verdade, com esse texto do final de semana, é justamente o contexto em que o texto está inserido, entre o capítulo 9 e o capítulo 11 de João. E o caminho para a gente entender e entender esse texto é justamente analisar esse contexto que ele está. E o relato que João traz dessa cura desse cego de nascença, nós vemos o início ao fim a participação de três figuras importantes nesse milagre que Jesus fez. E essas figuras elas também aparecem no texto do Bom Pastor. E a primeira e a principal figura, na verdade, é Jesus. Jesus, ele é o motivo da cura daquele cego de nascença, lá no capítulo 9. E a segunda figura são os fariseus, que também estão aqui presentes nesse texto do Bom Pastor, e a gente vai entender como eles estão presentes. E a terceira, justamente, é o homem cego, que também está implícito nesse texto do Bom Pastor. Para resumir essa história do cego de nascença, Jesus ele cura o homem da sua cegueira de nascença, em que ele havia nascido cego. E quando a notícia chegou dessa cura, quando essa notícia de cura chegou ao ouvido dos fariseus, eles foram investigar o caso. Eles foram investigar o caso com as pessoas que viram aquele milagre acontecer, como também junto com aquele cego que havia sido curado. Eles foram investigar porque as pessoas estavam dizendo, e o cego estava dizendo, que na verdade aquele homem, Jesus, havia curado a sua cegueira pelo poder de Deus. E na verdade isso é algo que incomodava muitos fariseus. Eles também perseguiam todas aquelas pessoas que falavam isso, que falavam que ele foi curado pelo poder de Deus, para evitar com que elas espalhassem essa notícia. E sempre ameaçando as pessoas de serem expulsas da sinagoga. Eles tinham essa autoridade de expulsar da sinagoga. E aí essa história ela termina com um homem cego confessando a divindade de Jesus. O mais irônico que seja, ele confessa, por mais que os fariseus estavam tentando impedir o tempo inteiro. E também mostra ele sendo expulso da sinagoga pelos fariseus, e também
mostra Jesus voltando novamente ao encontro desse homem que foi curado. Então Jesus voltou atrás dele para dizer para ele diretamente. Ele disse que ele é o Messias, que na verdade ele curou a sua cegueira pelo poder de Deus de fato, porque ele é o Messias. E ao ele dizer isso para aquele homem cego, ele também curou aquele homem da sua cegueira espiritual. E ele passou a enxergar espiritualmente, falando também. E ao passar tudo isso, lá no capítulo 9, tem aqui o capítulo 10. E ele começa com Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, ele é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Seria impossível a gente entender isso sem justamente saber o que se passou antes, saber que teve a cura desse cego de nascença. Isso porque Jesus está direcionando esse discurso para os fariseus. Ele está falando para os fariseus e todas aquelas pessoas que estavam junto com eles ali no capítulo 9, onde está relatado no capítulo 9. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam se colocando na frente das pessoas para impedi-las, para impedir que elas confessassem que Jesus é o Messias, confessassem que ele é o Cristo, e impediam essas pessoas de viverem a sua fé. Então essa religião fanática que os fariseus criaram não era só inerte na fé, mas também fazia um serviço contrário para o reino de Deus, porque impedia que as pessoas chegassem até Jesus, chegassem até o Messias. Ou pelo menos tentavam impedir, né? Porque no final a gente vê que aquele homem cego de nascença confessou a divindade de Jesus, porque ele foi até ele. Não foi o cego que foi até Jesus, mas Jesus foi até ele. E esse impedimento que os fariseus faziam na linguagem dessa parábola é como se eles impedissem as ovelhas de saírem do curral, na linguagem da parábola. Para fora do curral, elas encontrarem águas tranquilas, encontrarem alimento e sobreviverem. Porque se elas ficassem lá dentro do curral e não tivessem um pastor que tirasse elas de lá, elas morreriam de fome, de sede, e poderiam até ser ali tinham as ameaças externas também dos animais que poderiam querer se alimentar delas. Mas para a gente entender esse texto, nós também precisamos entender o contexto do que é o pastoreio no Oriente Médio. Como que funcionava esse pastoreio? E por que Jesus traz essa parábola para a gente? Porque ele traz isso para dizer para a gente que as ovelhas são animais dispersos, que elas precisam de um pastor para guiar elas. E é por isso que as ovelhas têm um pastor, porque elas são animais dispersos. E porque sem um pastor elas se perdem e viram comida de outros animais também. E além disso, elas podem morrer de fome porque não encontram comida, não encontram água e não tem um guia para que elas sigam, não tem quem elas sigam. Então, elas precisam de um pastor para guiar elas. Então, elas são animais completamente dependentes. Elas dependem 100% do seu pastor. E é um trabalho de confiança. O pastor ele ganha a confiança das ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E ao reconhecer essa voz, elas seguem essa voz. E quando não há essa relação de confiança, as ovelhas não escutam a voz daquela pessoa, porque na verdade ela é uma pessoa estranha. E ao invés de escutar essa voz e seguir essa voz, elas se dispersam, ou melhor, elas fogem, como diz ali na linguagem da parábola. E tem um artigo que também fala um pouco sobre esse contexto pastoral do Oriente Médio, que é o site Rabbi Jesus. Ele traz um breve relato sobre a experiência de uma estudante doutorando, né, na Universidade de Durham, que, como parte dos seus estudos,
ela passa vários meses por ano lá em Israel. E lá ela observou como que os pastores apacentavam suas ovelhas. Então o artigo diz o seguinte: um dia, enquanto essa estudante caminhava por uma estrada perto de Belém, a Judite, essa estudante, ela observou que 3 pastores estavam reunidos com seus rebanhos de ovelhas. Então, os 3 homens, os 3 pastores, se cumprimentaram e depois eles pararam para conversar. E nesse tempo que eles ficaram parados para conversar, as ovelhas elas se misturavam umas com as outras e formou esse grande rebanho. Um grande rebanho com desses 3 pastores. Então as ovelhas estavam misturadas. Então ela muito curiosa, tentando entender como que eles seriam capazes de identificar qual ovelha era qual, de quem era qual ovelha, né? Quem era quem. Ela esperou até que os homens começassem a se despedir. Então ela observou e ficou muito fascinada quando, pelo simples chamar, quando o seu pastor chamou as suas ovelhas, elas escutaram essa voz e automaticamente voltaram a ser 3 rebanhos de novo. Apenas pelo som da voz do seu pastor. Sem que ele precisasse ficar ali identificando uma por uma. Apenas pela sua voz. E esse relato ele ilustra o que Jesus está dizendo na parábola. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, e o estranho é aquele que dispersa as ovelhas. Então, o pastor, ele na verdade tem o poder de arrebanhar aquelas ovelhas, e já o estranho, ele dispersa elas, faz com que elas fujam. E as ovelhas que não vão seguir ele, as ovelhas que não seguem, que não têm um pastor para seguir, elas correm o risco de morrer de fome, correm o risco de se perder e correm o risco também de serem caçadas. Já o bom pastor das ovelhas é aquele que consegue juntar as suas ovelhas num rebanho. E elas conhecem a sua voz e confiam nele. Então tem essa relação de confiança entre a ovelha e o seu pastor. E ele vai na frente delas para guiá-las para fora do curral, para encontrar alimento, descanso e água fresca. Coisa que elas não conseguem encontrar dentro do curral, mas elas precisam sair para encontrar isso, para a sobrevivência. Então o estranho, os ladrões, os bandidos, que o texto fala, são aqueles que destroem as ovelhas e que não são capazes de unirem um rebanho. E são todos aqueles que, ao invés de cuidarem das ovelhas, eles buscam tirar proveito delas, de alguma forma. Como, por exemplo, são aqueles que, na verdade, têm a intenção de roubar a lã delas e ali abater e tirar a carne e depois e não tem o cuidado com as ovelhas, apenas quer tirar proveito. E Jesus está dizendo isso diretamente para os fariseus. Está dizendo que eles faziam isso com aquelas ovelhas, que é Israel. Israel era a ovelha de Deus, que Jesus está dizendo aqui. Então os fariseus, ao invés de confessar e reconhecer que Jesus é o Messias prometido, eles na verdade impediam que as pessoas recebessem os benefícios que o Messias veio trazer. Como tentaram também com aquele cego. Tentaram fazer com que ele não confessasse que Jesus é o Messias. E também as outras testemunhas daquele milagre. Eles tentaram impedi-las. E também por volta do século 6 a.C., lá no contexto de Ezequiel, Israel ele sofria do mesmo problema, como diz o próprio profeta Ezequiel. E Deus ordena ao profeta para que ele falasse aos pastores de Israel que o Deus de Israel estava contra esses pastores que apacentavam a si mesmos. E era essa a realidade de Israel. A realidade de Israel era daqueles pastores que deveriam apacentar suas ovelhas, deveriam cuidar delas, mas não é o que eles faziam, não é o que acontecia de fato. E na verdade aqui há algo importante, porque
pastor de ovelhas no contexto de Israel não é apenas algo religioso, mas os maus pastores que Ezequiel está falando são líderes do povo, como reis, profetas, juízes, sacerdotes. Então não é uma mera figura religiosa, mas é literalmente abrange toda a questão da liderança do seu povo. Já hoje a gente tem essa ideia, a palavra pastor vem logo à mente uma figura religiosa, alguém que é um líder religioso. Para o Antigo Testamento era, na verdade, um líder do povo, tanto o povo secular quanto o povo religioso. Então tinha muito essa diferença. Então, também no contexto da Judéia, os fariseus eram líderes do povo também, religiosamente e também politicamente, porque eles eram coparticipantes ali na Judéia, na política da Judéia. Então Israel sempre sofreu de reis idólatras. Não era só no contexto dos fariseus ali. Jesus não está falando que os fariseus eram os únicos idólatras, que na verdade estavam sempre voltados para si mesmos, que eram infiéis. Mas ele fala que durante toda a história de Israel sempre teve reis infiéis, sempre teve líderes infiéis, que não faziam a vontade de Deus. Como, por exemplo, depois da morte de Salomão, que o rei Salomão morreu, né? Veio o rei Acabe, que depois se casou com essa Jezabel. Ela virou a rainha também do povo de Israel. Como todo mundo já conhece a história, Jezabel era uma mulher muito má. Então, ela trouxe esses profetas de Baal para o povo de Israel, com a aprovação desse rei Acabe, que era o seu marido. E esses profetas de Baal eram uma religião muito idólatra, que trouxe muita morte e destruição para o povo de Israel. Trouxe muita destruição, especialmente para os profetas, que foram realmente perseguidos. E ao longo da história de Israel, Jesus está dizendo que não há quem apacente essas ovelhas. Não há quem cuide do rebanho de Israel. É claro que existiu exceções, como por exemplo o rei Davi, o próprio rei Salomão. Mas mesmo assim eles ainda são reis infiéis, porque eles não são perfeitos. Não existe um rei perfeito em toda a história de Israel. Porque não há quem siga a palavra de Deus e não há quem pregue a palavra de Deus. Então, dentro de todo esse cenário de idolatria, esse cenário de destruição, em que seus líderes, na verdade, mais afastam as ovelhas de Deus do que aproximam elas de Deus, Jesus, na verdade, o profeta Ezequiel, Deus fala ao profeta Ezequiel que há de vir um pastor que apacente as ovelhas, que há de vir um rei que apacente as suas ovelhas. Deus profetiza a vinda de um pastor que será esse bom pastor, será o bom pastor. E ele será também o bom rei que vai fazer o encontro de Deus com o seu povo de forma definitiva, coisa que nem Salomão conseguiu fazer, nem Davi conseguiu fazer, nenhum outro rei na história de Israel conseguiu fazer. Apenas o bom pastor é capaz de fazer. E essa figura, ele é o bom pastor verdadeiro que, ao invés de roubar das suas ovelhas, ao invés de simplesmente roubar a sua lã e abater para tirar a carne, na verdade ele vai apacentar as suas ovelhas, vai cuidar delas, alimentar elas e levar elas para águas tranquilas e para pastos verdes, assim como fala o Salmo 23. E as ovelhas de seu pasto terão bondade e misericórdia todos os dias da vida delas. E agora, as ovelhas têm um bom pastor. Agora as ovelhas têm quem apacente elas. E o cego de nascença, ele teve quem se preocupou, ele teve quem que se preocupou com a sua cegueira de nascença. E ele curou essa cegueira. Mas ele não só fez isso, como também acolheu ele, abraçou ele, cuidou dele e mostrou para esse cego que, enfim, chegou o bom pastor. Enfim, ele está presente. E esse é o bom pastor
que ressuscita os mortos. Ele disse isso para aquele cego de nascença através da fé que ele mesmo deu para ele. Então esse é o bom pastor que ressuscita os mortos, assim como ressuscitou Lázaro, que ganha a confiança das suas ovelhas, aquelas que estão dispersas. Agora tem alguém que fala para elas, que traz a elas a confiança no seu pastor. Elas escutam essa voz e seguem o seu pastor. E através da sua voz, da sua palavra, as ovelhas são alimentadas, elas encontram paz, encontram rios de água viva e também ganham o benefício de viver eternamente, com bondade e misericórdia. E Jesus, ele é o único bom pastor. Não existe outro bom pastor. Os fariseus, eles não ensinavam isso para as pessoas. E é por isso que Jesus está falando para eles essa parábola. Muitas religiões também não ensinam isso. E há igrejas hoje em dia que, infelizmente, também não ensinam. Elas não ensinam que Jesus é o bom pastor. Então, os pastores, os presbíteros, os líderes religiosos, eles, na verdade, são chamados por Cristo, não para ser o bom pastor, mas para mostrar ao seu povo quem é o verdadeiro bom pastor. O verdadeiro bom pastor, não, na verdade, não é nenhum de nós aqui, não é ninguém da igreja, não é nenhum pastor da igreja, nem de qualquer outra denominação. Não há bom pastor aqui no mundo. Há apenas pessoas que mostrem quem é um bom pastor. E o apóstolo Paulo, o Santo Agostinho, o Martinho Lutero, João Calvino, será que eles seriam bons pastores também? Será que eles foram bons pastores? Não. A gente poderia dizer que sim, né? Porque eles foram muito importantes para a igreja, para a vida da igreja. Eles foram bons teólogos, foram bons pregadores da palavra, mas nenhum deles é um bom pastor também. Isso porque eles não têm uma capacidade que, na verdade, só o bom pastor vai ter. Mas, e que capacidade é essa que a parábola diz? Porque o bom pastor, ele é o único que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o apóstolo Paulo, ele deu a sua vida em prol do evangelho. Ele morreu, foi um mártir. Mas mesmo ele dando a vida pelo evangelho, pela pregação da palavra, pela salvação das pessoas, na verdade ele teria morrido com os seus pecados se não fosse pela graça e misericórdia de Deus. Ele teria morrido com os seus pecados se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, assim como todos nós aqui. Ele não pôde levar consigo os pecados de outras pessoas. Ele apenas tinha os seus pecados e não os de outras pessoas. O bom pastor não é só aquele pastor exemplar que guia suas ovelhas, que as alimenta e que dá a vida por elas. Ele não é só isso, mas ele é aquele que, sem nenhum pecado, sem cometer nenhum pecado, é o pastor das ovelhas que morre numa cruz, não com os seus pecados, mas com os pecados de todo mundo, de toda a humanidade, reconciliando o mundo com Deus. E depois dessa morte, ele é o único pastor que ressuscita dos mortos. Que o apóstolo Paulo não tem essa capacidade por si só, nenhum de nós aqui tem, apenas por Deus, apenas pela graça e misericórdia de Deus. E o artigo 5 da Confissão de Augsburgo, que é o documento confessional da nossa igreja, ele vai explicar qual é a função da igreja e qual é a função do pastor também. E diz o seguinte: para alcançarmos a fé, foi instituído o ministério que ensina o evangelho e administra os sacramentos, pois mediante a palavra e pelos sacramentos é dado o Espírito Santo, que opera a fé, onde e quando agrada a Deus, naqueles que ouvem o evangelho. Isto é, que Deus, não em virtude de méritos nossos, mas por causa de Cristo, justifica os que creem serem recebidos na graça por meio de Cristo. Então, na verdade, a igreja e o pastor que nós temos hoje, eles são uma extensão do corpo de Cristo, eles são o corpo de Cristo. Os ministros, pastores, presbíteros religiosos,
líderes religiosos, eles são o corpo de Cristo. E através desse corpo, Jesus vai até as pessoas. Ele vai até as pessoas através da igreja, que tem a pregação da palavra e os sacramentos. Afinal, Jesus, ele é a porta ou ele é o bom pastor? Essa é a pergunta inicial, do título. Jesus, ele é o único bom pastor, porque ele é o único que foi capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. E Jesus, ele é a única porta de Deus, pois somente ele pôde morrer pelas suas ovelhas com o pecado das suas ovelhas. Ou seja, com o pecado de toda a humanidade. Sendo o único meio de acesso que nós temos a Deus. E esse Jesus, ele é o único Deus que habita verdadeiramente no mundo que ele mesmo criou, para chamar cada pessoa pelo seu próprio nome, cada ovelha pelo seu próprio nome, que são todos que estão aqui reunidos na igreja hoje. E para essas pessoas que ele chama pelo nome, haverá bondade, misericórdia para toda a eternidade. Em nome de Jesus, nosso bom pastor, nós temos essa esperança. Amém.